Olá, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Quero até pedir desculpa, né, porque eu desejo trazer vídeos com mais frequência, só que esses tempos não foram muito favoráveis para isso. Mas estou eu aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre a história de Abraão. Não sei se vocês conhecem a história dele, se vocês já estudaram a história dele, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não estava lendo dentro de um contexto, de uma coisa cronológica, não, nada disso. Eu deixei mesmo o Espírito Santo me direcionar, e aí eu ia recebendo as palavras através dos vídeos também que eu assistia, né? E ali eu ia lendo as escrituras. Só que aí esses dias me surgiu o Gênesis. E aí eu falei, não, vou ler porque até algumas coisas a gente não compreende ao certo, né? Com muita clareza se a gente não entender o início. O início ele é importante. Então, e é uma leitura muito maravilhosa, assim, a gente descobre coisas incríveis lendo Gênesis. E aí a história de Abraão eu já tinha escutado falar, mas eu nunca tinha lido ali a fundo, né? E Deus falou muito comigo sobre a história de Abraão, né? Com a história de Abraão, né? Abraão, ele foi chamado por Deus ali, ele recebeu um chamado de Deus, pedindo para que ele deixasse toda a parentela dele e fosse para uma terra que o Senhor mostraria. E Deus dá para ele a promessa de que Abraão teria muitos descendentes. E os descendentes de Abraão seriam numerosos, seriam tão numerosos como as estrelas que tem no céu ou as areias que tem nas praias, ou seja, não se poderiam contar. E aí você pode dizer, nossa, que promessa fantástica, né? E é realmente incrível, né? Por isso que Abraão ele foi considerado o pai da fé. Mas quem já está andando aí um pouquinho com Deus sabe que nenhuma promessa, principalmente quando ela é muito grande, ela vem simples assim, né, gente? É óbvio que para a gente alcançar a promessa que o Senhor nos deu, a gente também vai passar por coisas até para Ele nos testar, né? Testar a nossa fé, ver onde é que está o nosso coração, nos alinhar com o propósito ali certo e também para nos ensinar, porque o tempo de espera, o tempo dos desertos, também é um tempo que a gente aprende para a gente estar pronto para receber a promessa quando ela vier. E hoje eu tô falando aqui para vocês, parece simples, né? Parece que para mim é tudo lindo e não, nada disso, tá, gente? Eu, inclusive, estou nesse processo de espera, de aguardar o cenário perfeito, o tempo perfeito de Deus, e enquanto isso, enquanto eu espero, eu tenho buscado aprender, estar pronta para o que Ele já tem pronto e disponível para minha vida. E aí, eu não vou ler a história toda, né, porque é grandinha, mas eu recomendo que você leia Gênesis, que você busque aí conhecer a história de Abraão. Mas o que é que eu queria falar com vocês? É sobre o tempo oportuno de Deus, né, porque, como eu já disse a vocês, as promessas de Deus, elas estão atreladas ao que a gente precisa aprender no processo. E Abraão, a história de Abraão me tocou muito, porque assim como Sara, que era a mulher dele, eu também fiz algo que ela fez, que não aguardei o tempo oportuno de Deus e por isso hoje tenho colhido alguns frutos. E aí eu quero trazer esse ensinamento para vocês. De repente, se você está até procurando, buscando em Deus uma resposta, seja uma resposta dele para você esse vídeo. E aí Abraão, ele vai, né, ele obedece ao Senhor, então ele sai com algumas pessoas ali, né, com a esposa e com o sobrinho dele, com a esposa do sobrinho, e ele vai, né, e vocês têm noção, Deus diz para ele sair da parentela dele e ele ir para uma terra que o Senhor o mostraria. Então você aí já observa que precisa ter confiança, precisa ter fé em Deus, porque Deus não diz para ele exatamente onde é. Deus vai mostrar para ele quando ele for. E às vezes Deus espera isso de nós, Ele espera que a gente primeiro dê o passo de ir, de obedecer, e no caminho Ele nos mostra. E aí Abraão vai, né, acontece uma série de coisas, e é por isso que eu recomendo que vocês leiam mesmo. Só que o que acontece, deixa eu colocar vocês a par a história de Abraão. Sara, aqui na Bíblia diz que Sara não tinha filhos, pois era estéril. Sara era a mulher de Abraão. Sarai, na verdade, nessa época ela ainda era
chamada Sarai. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. E a promessa de Deus é que os descendentes de Abraão formariam uma grande nação. Aí você já começa, como assim? Né? São os detalhes que importam, né? As coisas de Deus, inclusive a própria Bíblia fala isso, né? Que ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E é exatamente isso que ele faz. Se você for analisar a Bíblia, vários contextos, Deus pega coisas que não tinham nada a ver, que eram improváveis, nada a ver de acontecer aos nossos olhos humanos, e ele pega e transforma aquilo ali em algo maravilhoso, em um milagre de fato, para que a gente perceba que foi a mão dele que nos sustentou. Porque se não fosse ele, a gente não conseguiria fazer, certo? E aí, eles recebem essa promessa de que teriam descendentes numerosos, embora Sara fosse estéril e eles também já tivessem uma certa idade. O que acontece? Sara, ela não aguarda o tempo de Deus. E foi aí que eu me identifiquei muito, tá, gente? Porque a gente recebe uma promessa de Deus, a gente conhece Deus das Escrituras, a gente sabe que Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente, mas na hora de colocar em prática é completamente diferente. A nossa fé, ela é fraca, ela é frágil, a gente não consegue sustentar. Principalmente quando exige tempo de espera. É algo que eu já vi que para nós, seres humanos, é muito complicado a gente aguardar. O tempo de espera é algo que realmente Deus precisa nos ensinar porque a gente não consegue. E aí, Sara, o que é que ela faz? Ela sugere a Abraão que ele se deite com a escrava dela, chamada Agar, para que Agar possa lhe dar um filho, já que até então o Senhor ainda não havia abençoado ela com a maternidade. E eles olham o quê? A idade deles, eles já eram velhos, né? Eles já estavam ali quando Deus chama Abraão, Quando Deus chama Abraão, ele já estava com 75 anos. E aí vão acontecendo as coisas. Então, imagine uma pessoa com 75 anos, e aí Deus diz para ele que ele vai ter muitos descendentes. Então, você imagina que vai ser o quê? Logo. Por quê? Porque olhando o nosso relógio biológico, já era tarde. E você não imagina que Deus vai dizer assim, aguarda mais uns 15 anos. Você entendeu? Era aí a questão de Abraão e Sara. Então, Sara, ela faz essa sugestão para Abraão. E Abraão, infelizmente, ele vai e se deita, né? Também com a escrava. Ele ouve Sara nesse momento, né? Porque ali a gente percebe o quão é importante o casal ele estar vivendo em unidade, servindo a Deus. Por quê? Porque no momento que um fraquejar, o outro vem e sustenta na fé. Aí Sara fraquejou, mas Abraão também a gente percebe que ele também já estava achando que estava demorando demais, que já tinha passado muito tempo, porque senão ele tinha dito a Sara, não, Sara, vamos aguardar. Mas não é o que acontece. E eu não estou aqui, gente, fazendo papel de julgar, longe de mim. Mas a gente compreende, né, que às vezes Deus nos dá uma promessa e a gente vai olhando para o nosso cenário, a gente vai olhando para o nosso relógio biológico, para as coisas acontecendo ao nosso redor, e a gente diz, nossa, isso vai acontecer quando? A gente perde a paciência, né? E é por isso que o teste do tempo para o Senhor em relação a nós é muito importante, principalmente quando Ele nos confia algo muito grande, né, como foi o caso de Abraão. E aí eles se deitaram, e Agar, que era a escrava de Sara, ela faz o quê? Ela engravida. E o que acontece? Agar, a escrava de Sara, quando engravida, ela começa a desprezar Sara. E aí Sara, ela joga a culpa em Abraão, diz que por causa dele agora a escrava está desprezando ela. Né? Ela não para ali para reconhecer aquela dor, reconhecer onde ela errou, não. Ela simplesmente procura uma pessoa para colocar a culpa ali. Com certeza, se a gente for parar para analisar, né, na questão sentimental, imagine como Sara estava. O Senhor promete algo a ela, demora muito, ela não aguarda, ela vai dar a serva logo de cara engravida e começa a desprezá-la, algo que ela já estava se sentindo, né, desprezada, porque naquele tempo, gente, a maternidade era algo
muito importante para a mulher, né? A mulher só servia para ser mulher se ela gerasse filhos, descendentes. Era uma questão muito forte ali naquela época, né? Fora o desejo, né, que certamente Sara tinha de ser mãe. O Senhor, Deus, vem com mais 2 anjos, se materializa mesmo, e ele aparece a Abraão e lhe promete um filho. Diz assim: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Lembrando que quando Abraão recebeu o chamado de Deus, ele tinha 75 anos, não foi que eu falei? 75 anos. Quando a escrava de Sara, H, engravida, já se passaram 10 anos. Então ali a gente coloca aproximadamente, já estava com 85 anos. E aí Abraão recebe essa promessa que daqui a um ano eles estarão com um filho no colo. Gente, eu sei que a gente olha assim, mas nossa, o anjo apareceu, Deus veio e se materializou na frente dele. Mas a gente olha para o nosso cenário, nós somos iguais. Entendeu? A gente conhece as escrituras. Se a gente crê que Deus ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente, e a gente acredita que ele é o mesmo Deus que também estava lá no Antigo Testamento, então a gente sabe que também ele pode fazer isso. E não é fácil acreditar. A gente pode, mas porque a gente não viu Deus se materializando. Não, no nosso caso, a gente também tem dificuldade de acreditar. É terrível, mas é assim que nós somos. E aí o que acontece? Quando o anjo, né, diz para ele isso, fala que Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa, e ambos pensam que eram muito velhos, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Aí Sara ri por dentro, imagine isso, né? Pensando, né, como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor, que ela está se referindo é a Abraão, estamos velhos. E aí diz assim, então o Senhor perguntou a Abraão. Então por isso que eu digo que eram 2 anjos e Deus, né, que veio até Abraão. O Senhor pergunta a Abraão: por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Gente, mas isso me deixou muito desconfortável, né? Porque, como eu disse a vocês, assim somos nós. Infelizmente, eu mesmo, quando eu leio a Bíblia, né? Antigamente, ouvindo algumas histórias, eu ainda falava, nossa, mas por que isso, por que aquilo? Eu não faria isso. E a gente vai... E Deus nos permite entrar em contextos parecidos para que a gente perceba que nós somos exatamente os mesmos. Nós somos os mesmos. E o pior, às vezes, a nossa fé ainda está mais enfraquecida ainda. Quem no lugar de Sara não faria o mesmo? Né? Você não vai rir ali na frente de Deus, dos anjos, da promessa que Deus te faz. Mas por dentro, é óbvio que todo mundo ia dizer, nossa, mas como assim? Isso não faz sentido nenhum, eu já passei da idade, como que eu vou ter prazer para ter filho? Não, Senhor, eu sei que o Senhor deu essa promessa, mas agora, no tempo biológico, isso já passou. A gente tem isso, não tem? Quantas vezes Deus já te deu uma promessa clara que você sabe que veio da parte dele e porque está demorando demais, você já desistiu, você já não tem mais aquela mesma fé, você já está assim, se vier bom, se não vier bom também. Né? E eu falo isso, gente, porque eu também estou passando por algo parecido. Então eu sei como é. Ele afirma, pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez e nessa época Sara terá um filho, então acredito que da vez anterior, quem fez a pergunta nem foi o anjo, foi o próprio Deus, né? Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Uma coisa que a gente faz, né? A gente sabe que a gente não pode esconder nada de Deus e mesmo assim a gente tenta. Que loucura, meu Deus do céu. A gente ainda tenta esconder coisas de Deus sabendo que Ele sabe, Ele sonda nossos corações, nossas mentes, enfim, sabe de tudo. Mas ela fica com medo, né? Porque ela viu que ela zombou do Senhor. Ela viu que, de qualquer forma, isso foi uma zombaria, né? Do poder de Deus. E aí o Senhor responde para ela, não é verdade, você riu mesmo. Já dando ali uma exortação para Sara. Olha, quem está te dando a promessa sou eu, o Senhor. O Deus que vocês conhecem, o Deus que vocês buscam. Se vocês dizem que acreditam em mim, então como que vocês estão duvidando de uma promessa que sou eu que estou fazendo?
Se a gente for pegar assim, as nuances, a gente vê que Deus vai exortando, vai ali nos ensinando mesmo. Sabe, aqui você vê que Deus não entendeu só porque Sara riu, não. Ele entendeu, mas ele fala para ela assim, olha, não gostei. Tá zombando, tá desacreditando de algo que eu, o Senhor, te prometi. E é importante a gente estar entendendo isso, né? Porque às vezes a gente não se atenta, mas a gente está fazendo exatamente o que Sara fez. A gente está desacreditando da promessa que o Senhor nos fez. E isso é zombar de Deus, né? Isso é desobedecer a Ele, isso é não ter fé. E a gente não pode esquecer que Deus, ele é rei, ele é soberano, ele é majestoso, ele é o rei dos reis, ele é o nome acima de todo nome, por mais que a gente considere, né, tenha essa relação paterna e essa filiação com ele, mas a gente não pode esquecer da soberania dele. Aí depois de alguns capítulos, Isaac nasce, né? E aí é isso que eu queria finalizar esse vídeo dizendo para vocês. Olha como está escrito na Bíblia. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Isso é uma coisa muito forte se a gente for parar para analisar, né? Primeiro, a gente para ver que, assim como Abraão e Sara, nós às vezes não cremos nas promessas de Deus para a nossa vida. Porque se ele disse que Abraão teria descendentes numerosos, então, de alguma forma, ele faria isso, né? E o Senhor vê honra no casamento. Então, quando Deus diz para Abraão que ele seria um povo numeroso, tão numeroso quanto as estrelas do céu, e a mulher de Abraão era estéril, Deus estava dizendo, olha, isso não é um empecilho para mim, porque não condizia com os atributos de Deus, dar a promessa a Abraão de que ele teria descendentes e fazer ele ter descendentes com outras, com concubinas. Não, porque Deus vê honra no casamento, certo? E quando a gente para pensar, né, no casamento, frente à Bíblia, como ela nos ensina, o casamento, ele é a unidade. Então, a partir do momento que Deus fez a promessa a Abraão, ele também fez a promessa a Sara. A promessa foi para os dois. Primeiro ponto. Segundo ponto, Deus quis testar a fé deles, óbvio. Claro que Deus quis testar a fé dele. E a maioria das vezes, o teste de Deus, ele vem com o tempo. O tempo, gente, é uma coisa incrível. E no tempo Deus vai nos mostrando onde nós erramos, Deus vai nos mostrando onde precisamos ser curados. Deus vai nos moldando para estarmos prontos para quando a promessa chegar. E aqui eu vou um adendo. Pelo que eu li aqui da história de Abraão e o contexto, Deus reafirma para ele mais de uma vez que ele será um povo com descendência numerosa. Deus afirma para Abraão mais uma vez porque Abraão não teve fé suficiente, o que me traz à mente que o tempo que demorou também para a promessa se cumprir na vida de Abraão estava intimamente ligada à fé que ele ainda precisava desenvolver em Deus. E assim somos nós, né? Às vezes o que a gente tem da parte do Senhor já está pronto, já está liberado, porque como ele diz, ainda antes da gente estar sendo formada no ventre das nossas mães, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já tinha promessa para nós. Então, o que Ele tem para a nossa vida já está pronto. Na maioria das vezes, o que está impedindo, na maioria das vezes, é só a gente aprender o que Ele precisa que a gente aprenda. A gente se curar o que a gente precisa ser curado. Entende? A gente passar pelo processo de Deus a fim de também desenvolver confiança e fé plena no Senhor, como Abraão fez, e depois o Senhor testa ele com isso, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas o Senhor testa a fé de Abraão. Mas certamente, se Abraão não tivesse passado por todo esse período para aprender a desenvolver a confiança plena no Senhor, ele teria falhado quando Deus provou ele. Então, às vezes, o tempo ele é necessário para a gente desenvolver coisas que o Senhor deseja que a gente desenvolva. E a gente, às vezes, não
acredita na palavra de Deus, Deus dá uma direção clara para a gente, Deus dá uma promessa clara para a gente, e a gente, assim como Sara, não acredita. E a gente quer tentar intervir, fazer do nosso jeito, dar uma ajudinha para Deus, desde quando o Senhor Todo-Poderoso precisa da nossa ajuda para alguma coisa? Nada. E às vezes a gente vai fazer o que Sara fez, que vai tentar intervir e causar um problema para gerações futuras, porque a descendência de Isaac e de Ismael está aí até hoje, né? Guerras entre nações, enfim. É um problema que não era para ter existido se Sara e Abraão tivessem sido obedientes e aguardassem o tempo de Deus. Então, às vezes, a nossa ajudinha, ou tentar dar um jeitinho, ou tentar acelerar o processo de Deus, não respeitar o tempo de Deus, vai nos trazer prejuízos, e não só para nós, mas para a nossa descendência, que foi o que aconteceu com Abraão aí. E, por último, quando Deus finalmente nos dá a nossa promessa, eu quero trazer para vocês aqui exatamente o que eu grifei aqui, ó. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. A gente precisa entender que a maioria das promessas de Deus não está ligado só a nós, né? Está ligado a todo um contexto. Às vezes, não é nem que a gente ainda não está pronto para receber, mas o cenário ainda não está pronto. A gente precisa lembrar que Deus está trabalhando o tempo todo para organizar as coisas, para nos dar o que Ele nos prometeu. Então, às vezes, a gente até já vai estar pronto, já tem a fé suficiente, já foi trabalhado como Ele gostaria que nós fôssemos, mas o cenário ainda precisa estar sendo alinhado para a promessa de Deus ser cumprida. E aqui a gente vê que eu acredito que era tudo isso que precisava acontecer naquela época. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, ou seja, Deus havia marcado um tempo, um período, uma data, pelo motivo que Ele sabia, porque Ele sabe o que vai acontecer, o que vem, o que está por vir, né? O nosso olhar é pequeno. Deus, Ele vê para além do que nós vemos. Então, Ele sabe também a época correta de nos dar e por que nos dá naquela época. Principalmente porque não está relacionado só a nós. Vai abençoar outras pessoas. E por isso precisa ser em um momento ideal, em um momento oportuno, em um momento que Deus marcou para acontecer. E aí eu quero finalizar esse vídeo, gente, ficou enorme. Ai, meu Deus. Dizendo para vocês o seguinte, eu não sei o que é que você está passando, não sei se você está aguardando uma resposta de Deus. E às vezes eu sei mesmo, porque eu já abri o YouTube várias vezes procurando uma resposta de Deus e querendo que Deus me desse uma direção clara. E Deus me dizia assim: aguarde, como Ele ainda tem me dito. Aguarde, porque ainda não chegou o tempo. E aí eu queria compartilhar com vocês, assim como Ele me ministrou com essa palavra, que eu percebo que eu fiz como Sara, tentei adiantar o tempo, e hoje eu tenho colhido os frutos disso, e são amargos, certo? Muito amargos. Mas em tudo a gente tem que dar graça, e em tudo Deus vai aproveitar aquele cenário para nos ensinar. Então hoje eu tenho tentado assim pedir a Ele para me ajudar a aumentar a minha fé e descansar nele, porque o tempo dele é perfeito. O tempo oportuno do Senhor, ele é perfeito. E quando a gente tenta alterar milímetrozinho, qualquer coisa, centésimo de segundos, a gente pode estar fazendo algo que vai perdurar por gerações e não necessariamente será uma coisa boa. Ou a gente pode também estar deixando de receber a nossa promessa, né, de viver como deveria ser. E é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu espero que ajude vocês, né, que venha ali ser direcionado para pessoas que estão precisando ouvir essa resposta. E também eu finalizei esse vídeo convidando vocês a fazerem a leitura da história de Abraão, porque eu acredito que vocês terão, assim, muitos direcionamentos e aprenderão mesmo muito o que Deus quer falar conosco nesses tempos, tá bom? É isso, um beijo, não esquece de curtir e, se for da sua vontade, fazer um comentário nesse vídeo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.